Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, Efésios, capítulo 1, Vamos fazer a leitura completa do capítulo, E depois vamos meditar nas referências do capítulo 1 de Efésios, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O título da mensagem é, pegando no começo, prefácio e saudação. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que nele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vou repetir. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos,
e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já passar de imediato as referências, né? Porque o nosso foco será nas referências. Porque nós já lemos primeiro dia, segundo, a mensagem em si. Então o foco nosso aqui na mensagem são as referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, Efésios, capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 3. Né? Em Cristo Jesus, todo crente fiel tem vida somente estando em Cristo Jesus. Primeiro, os termos em Cristo Jesus, no Senhor, nele, ocorrem 160 vezes nos escritos de Paulo, 36 vezes só em Efésios. Em Cristo significa que os crentes vivem e agem agora na defesa de Cristo Jesus. O novo ambiente do redimido é o da união com Cristo. Em Cristo, o crente tem comunhão consciente com seu Senhor. E vida de Cristo, a vida de Cristo manifesta através dele. Ver em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nota: essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. Segundo, a Bíblia contrasta nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado, condenação e morte, nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Romanos, capítulo 6, versículo 8. Romanos, capítulo 14, versículo 17 ao 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, e do 45 ao 49. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 até o 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até o 9. Ver o estudo, Fé e Graça, página 1704. Né? Eu quero aqui, irmão, nesse momento, fazer novamente uma meditação com os irmãos nessa afirmação que diz a palavra de Deus. Porque esta comparação aqui é feita no mais profundo das necessidades que temos de ouvir, ler e entender. É a comparação do novo crente com o velho homem, ou seja, da nossa vida, antes de aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Né? O homem na vida, ele vive uma vez só. Né? O homem não tem duas vidas para viver, ele só tem uma. Né? E enquanto ele não aceita a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele leva a vida que o mundo oferece. Ele vive uma vida de maneira desregrada,
praticando tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo fala que é bom, né? Seus amigos, seus parentes, sua parentela e até a família de um modo geral, né? De forma que a família, que as pessoas que ele vive, ele também está no meio, vivendo da mesma forma, né? Mas depois que ele aceita Jesus, depois que ele conhece a palavra de Deus na sua essência, disse e continua dizendo Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vós errais por não examinar as Escrituras. Que Escritura? Escritura sagrada, a Bíblia sagrada. É dela que Jesus está falando. Vós, ou seja, nós, errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o velho homem, né, ele nasce e vive da forma que o mundo oferece até conhecer a Jesus. Depois que ele conhece, ele passa a ser uma nova criatura, né? Então tem esses dois parâmetros, né, que nós possamos aqui ver, ouvir, examinar, né, e buscar o entendimento para que nós tenhamos a vida eterna, né? Então nós temos condição de... São dois paralelos, né? A vida é uma só, mas a nossa vida é uma até aceitarmos a Jesus. Depois que aceitamos, a nossa vida é completamente diferente. É vida em Cristo, né? E aqui a palavra dá a referência fala sobre isso aqui nesse momento, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A Bíblia contrasta a nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada. O que é contrastar, irmãos? É fazer uma comparação. Ela nos traz à luz da memória, nos coloca, nos mostra, né, quem nós éramos antes, como vivíamos, e quem nós somos depois e como vivemos, né? Então a palavra afirma dessa maneira, exatamente assim, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. A Bíblia contrasta nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Ou seja, o homem nasce até aceitar Jesus, a vida dele, a sua vida, a minha vida, nossas vidas, são a vida que nós vivemos herdada de Adão, né? Ou seja, o homem do pecado, né? A Bíblia contrasta nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado, condenação e morte, nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna. Né? O irmão e a irmã que está me ouvindo aqui, que não aceitou Jesus ainda, fala, mas que vida rebeldia é esta? Se eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa trabalhadeira, sou uma pessoa honrada, cumpridor dos meus deveres, das minhas obrigações, né? Que rebeldia é esta? Né? Você pensa, irmãos, que porque você é uma pessoa honesta, honrada e trabalhadeira, você pensa que você vive uma vida de salvação, né? E é isso que a Bíblia está nos mostrando, né? Isso tudo é muito importante, é necessário, é honroso, né? Mas não te conduz à salvação, né? Você não alcança a salvação por ser uma pessoa honesta, honrada, trabalhadeira, cumpridora dos seus deveres apenas. É preciso aceitar a Jesus. É preciso ter um novo nascimento. É preciso ter uma vida regenerada. Como eu sempre falo com os irmãos, né? Em qualquer um dos meus vídeos vocês vão encontrar, né? Tem alguns que eu foco mais, outros menos, mas eu foco em todos eles, né? O homem precisa nascer de novo, como disse Jesus. Ele tem que ter uma vida. O aceitar Jesus para ser uma nova criatura, né? Não é ser como nós estamos vendo aí, né? Igrejas lotadas de crentes mundanos, né? Dizem que é crente, mas não é crente coisa nenhuma. São pessoas que vai para a igreja, lê a Bíblia, depois quando sai da igreja, quando está na igreja, está todo empencado de tudo aquilo que não presta, tudo que é idolatria, né? Está com os cabelos pintados, cabelos cortados,
penteados exagerados, roupas coladas, transparentes, mostrando todas as curvas do corpo, as irmãs até louvando dessa forma, estão deixando as irmãs louvar a Deus ali nas oportunidades dessa maneira, né? Roupas curtas, coladas, garradas no corpo, transparentes, cabelos pintados, usando todo tipo de adornos no corpo, né? Anéis, brincos, joias, cheio de tatuagens, né? Aquela que não está mostrando porque está escondida, mas que está, né? Então, de modo que esse tipo de pessoa nunca foi e nunca será crente dessa forma, né? E não alcançará a salvação de Deus dessa maneira, né? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser santos, irmãos. Nós temos que ser santos no corpo, na alma e no espírito, né? Então, essas igrejas mundanas aí, cheias de crentes rebeldes, né? Crentes mundanos, ainda que não são rebeldes, mas são mundanos, que os pastores aceitam, permitem e deixam, né? Então, essas pessoas, porque os pastores falam que Deus só quer o coração, o resto não importa. Eles não são pastor coisa nenhuma, né? São lobos devoradores, né? São os falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, né? Que para dar os falsos ensinamentos, que pulam as partes que esclarecem os irmãos daquilo que não pode ser feito. Eles pulam porque eles não querem perder o dízimo do irmão, da irmã, e as ofertas alçadas, as gordas que os irmãos dão ali, né? E quando sai da igreja, dessa forma que eu estou mencionando aqui, as igrejas estão cheias de pessoas que se descrevem dessa forma, para onde vai? Vai para as praças, vai para os botecos, vão para as baladas, né? Vão para as boates, né? Vão para as festas mundanas, para onde reúne cantores mundanos, né? E cheio de gente mundanas, né? Que pratica todos os atos que aborrecem, que contraria a santa palavra de Deus e te conduz à perdição, né? Ainda que você esteja ali achando que está fazendo boa obra, que está tudo bem, que está tudo certo, que você pode fazer, que é um direito, você tem que viver a sua vida, não é desta maneira, irmãos. Vida em Cristo não é desta maneira, é uma vida separada para Deus, vivendo com Deus, em santificação de corpo, alma e espírito, né? Nosso querido irmão apóstolo Paulo disse isto, irmãos, né? Ele não tinha, ele falava e está escrito, irmãos, falou, né? Ele não tinha outro assunto a não ser Jesus Cristo crucificado. O assunto de Paulo era somente esse. Paulo não falava de futebol, Paulo não falava de jogos, de festas mundanas, nada vezes nada, né? Ele conhecia, sabia que existia, porque ele foi uma pessoa do mundo antes, ele sabia de tudo, né? Mas ele não tinha outro assunto após a conversão a não ser Jesus Cristo crucificado. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?